no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Pontualmente às 11h30 no Rádio Serviço Saúde Especial. De domingo, mais uma vez, a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERGE, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. CRM 52374900, que hoje vai atender o pedido da nossa ouvinte Célia Regina, que mora em Volta Redonda, no sul fluminense. Ela nos contou que o filho tem 20 anos, passou a ter febre constantemente e chegou a ficar uma semana de cama sem conseguir levantar para nada. Após uma longa investigação dos médicos, ele foi diagnosticado com febre reumática. Por isso, preocupada com a situação, pois ele chegou a ficar um bom tempo internado, ela pediu informações sobre este assunto, febre reumática. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Helena, aquele beijo para a família Tupi. Célia Regina, a charada da nossa querida Célia. Isso. Foi dar aula em Ribeirão Preto esse fim de semana, tá voltando hoje. E dá um beijo para Edith Lauria, para o Rodrigo Oliveira, que estão nos ouvindo, acompanhando pelo YouTube, além do seu grande fã, o André, meu filho. Tá desde cedo lá, pai, tô pronto para gravar, tá ótimo, filho, já mandei a introdução, viu? Presta atenção aí. Abraço para ele. E falar da nossa ouvinte, a charada Célia Regina, que tem um filho de 20 anos. Em primeiro lugar, é mais comum a febre reumática afetar crianças entre 5 e 15 anos. O que não quer dizer que possa acontecer antes dos 5, 3, 4 anos de idade, ou um pouco após, até os 21, 25 anos. E vamos falar o que é essa doença. Isso aí, vamos começar. O que é febre reumática? É uma doença inflamatória que está associada a uma infecção do faringe. Se você viu no meu Facebook aquela foto, né, pessoal? Diz que coisa horrível, a gente vê isso todo dia na emergência. É aquela garganta inflamada, eventualmente com as amígdalas, né? Aquelas estruturas de bolotinha que a gente tem na boca, que é um órgão de defesa. Aquilo está ali para nos defender. E quando entra alguma coisa que não deveria penetrar, como essa bactéria, o tal do Streptococcus beta-hemolítico, que eu falei semana passada, essa bactéria é muito comum, ela está presente em tudo, até na superfície que a gente está aqui agora. E, eventualmente, ela pode penetrar no organismo da pessoa e o primeiro órgão que vai reagir à presença dela é a amígdala, que aumenta de tamanho para tentar defender o organismo. E as bactérias que ali vão sendo destruídas pelo sistema linfóide da amígdala, vai criando aquele pus. Caracteristicamente, o paciente chega na emergência, e eu repito, principalmente crianças entre 5 e 15 anos, com a queixa de dor de garganta, dificuldade para engolir, queda do estado geral e febre alta, normalmente acima de 38,5. O médico, ao examinar, aquela lampadinha, olha na garganta e vê aquilo, opa, é uma angina estreptocócica, angina de Devansan. Trata com antibiótico. Imediatamente. Isso diminui muito o risco. Eventualmente, esse quadro não é tão florido assim, não é tão característico assim e passa despercebido. E aquele Streptococcus fica no organismo eliminando uma série de substâncias através da produção da própria bactéria, que vão afetar outros órgãos e que vai dar origem ao tal quadro da febre reumática, onde a tal da febre nem sempre está presente, como no caso do filho da nossa querida amiga Célia Regina. E quais são os sintomas, doutor? Bom, a febre reumática, ela se manifesta por manifestações articulares, cardíacas, neurológicas, cutâneas, para citar 4 exemplos. A mais comum são as manifestações articulares. É dor nas juntas. A junta fica inchada, um pouco avermelhada, quente, e muito mais importante que o inchaço que dá na junta, ou do que a própria vermelhidão da junta, que é muito discreta, é a dor. Criança, por exemplo, para de andar. Você imagina o teu filho de 6, 7 anos de idade, correndo igual um azul pela casa toda, de repente fica ele deitadinho, que ele está com dor no joelho, está com dor no tornozelo, está com dor no cotovelo, ele não consegue se movimentar, o que chama muito a atenção, principalmente em criança. Sim. Caracteristicamente, o comprometimento articular da febre reumática é muito típico. Fica uns 3, 4, 5 dias aquela junta doendo, de repente, do jeito que ela veio, desaparece. Mas outra junta logo em seguida é afetada. Ou seja, sai do punho, vai para o cotovelo, do cotovelo vai para o tornozelo, do tornozelo vai para o joelho, do joelho vai... E, eventualmente não é comum, mas pelas articulações das mãos e dos pés, é raro a articulação da coluna. Se der dor na coluna, a gente pensa em outra doença, não em febre reumática. E, evidentemente, diante desse quadro articular
típico, cabe ao médico pedir os exames necessários para fazer o diagnóstico da febre reumática. E no quadro articular da febre reumática, a gente trata normalmente com anti-inflamatórios não esteroides, como, por exemplo, o ibuprofeno, o ácido acetil salicílico, costuma ser suficiente para resolver o problema. A boa notícia é que quando normalmente esse quadro articular regride, não fica qualquer cicatriz na junta. A articulação volta rigorosamente ao normal, sem deixar qualquer tipo de sequela. Vamos lá, fatores de risco. Calma, doutor Chico. tem outros órgãos afetados que são mais graves. O coração, por exemplo. O segundo órgão mais afetado na febre reumática é o coração, da chamada cardite reumática. O coração é um órgão constituído por 3 camadas. A externa, que a gente chama de epicárdio, a do meio, o miocárdio, que é aquela que quando a gente infarta morre, né? E a interna, que é o endocárdio, que é onde surgem as válvulas cardíacas. Das 3 camadas, a que é mais comprometida pelo quadro da febre reumática, né, Heleno e Célia Regina, é a interna, o endocárdio, que pode provocar uma lesão na válvula cardíaca, especialmente a válvula mitral, mas eventualmente a aórtica ou qualquer outra pode ser afetada. Na fase aguda, normalmente o que provoca é uma regurgitação. Eu posso ter regurgitação da válvula mitral ou da aórtica e eventualmente evoluir para uma insuficiência cardíaca, a razão pela qual a gente atribui o quadro cardíaco de maior gravidade. E o tratamento na fase aguda da cardite reumática é feito com corticoide. Eventualmente, quando evolui para a forma crônica, é a principal causa de cirurgia cardíaca aqui no nosso país, no Brasil, que leva à troca das válvulas afetadas por esse problema da cardite reumática. O outro órgão afetado é o cérebro, chamada Coreia de Huntington, olha o nome. A criança começa num primeiro momento, essa é mais tardia, eu tenho a infecção da válvula, a infecção da faringite aguda, aquela que eu falei que chega na emergência com dor de garganta. Meses depois, a criança vai apresentar um quadro assim: mudança de comportamento, ela começa a ficar com instabilidade emocional, ri à toa, chora à toa, o comportamento dela fica diferente. Esse quadro ele vem seguido por movimentos incoordenados dos braços e das pernas, da língua, começa a ter o movimento da língua estranha, a voz da criança fica diferente. É um comportamento que, em atividade, a criança manifesta e ela vai ficando, e os pais, evidentemente, assustadíssimos, que são movimentos atetóicos, aqueles braços, tipo um polvo, né? Joga o braço para cima, joga o braço para baixo. É um quadro que realmente assusta, mas tem tratamento. Dormindo, curiosamente, esse quadro desaparece. Então, a criança, quando ela está dormindo, os movimentos que a gente observa da Coreia de Huntington desaparecem. Quando a criança está acordada, principalmente quando ela está mais tensa, os movimentos se tornam mais acentuados. E por fim, menos comumente, mas também com menos importância, as manifestações cutâneas da febre reumática, que se devem ao aparecimento de nódulos subcutâneos, são pequenos carocinhos, normalmente indolores, um pouco avermelhados, principalmente localizados na superfície extensora próximo às articulações que foram afetadas. Então é cotovelo, joelho, tornozelo. E às vezes dá uma cobrinha vermelha na pele, que recebe o nome técnico no mediquês de eritema marginatum, que aparece e desaparece. É tipo uma cobrinha vermelha, também é um quadro da febre reumática. Como fazer o diagnóstico, né, Heleno? Isso. Exames de laboratório, quer dizer, a história clínica, o exame físico de tudo isso. Às vezes a identificação da cardite reumática é feita pela ausculta de um sopro cardíaco, mas principalmente pelos sintomas de aperto no peito, cansaço, os esforços. O sintoma das manifestações reumáticas são esses que eu acabei de dizer. É uma dor muito intensa, a ponto de comprometer o movimento e a deambulação da própria criança. As lesões da Coreia de Huntington, que felizmente é rara, são tão típicas, porque você vê aqueles braços, tipo um polvo mesmo, joga para cima, joga para baixo, não tem outra doença que se manifeste dessa forma. Faz-se, portanto, o diagnóstico com exames de laboratório, onde eu vou procurar antígenos do streptocócico, e principalmente o chamado ASO, que é o antígeno streptocócico circulante. É o ágilo, a gente pede no sangue, vai vir aumentado, acima de 200 normalmente. Eu tenho os marcadores inflamatórios elevados, como, por exemplo, proteína C reativa, a velocidade de hemossedimentação do sangue e, eventualmente, uma outra alteração que pode acompanhar esse quadro. Diante do quadro clínico, com exames laboratoriais que são muito sugestivos, a gente faz o tratamento dependendo do tipo de manifestação. O mais importante é que na fase aguda, quando eu tenho a faringite aguda estreptocócica, o uso do antibiótico, em especial a penicilina benzatina,
é fundamental porque não existe resistência de qualquer estreptococo a esse antimicrobiano, que é a penicilina benzatina, que é dado em qualquer posto de saúde, em qualquer UPA da vida. Doutor Silvio, tem como prevenir e quais são os fatores de risco? Pois é, Heleno, a gente sabe, por exemplo, que não são todas as crianças que têm, infelizmente, né, essa faringite, essa faringoamigdalite estreptocócica, elas vão desenvolver febre reumática. Eu diria que um percentual em torno de 5 a 10% das crianças vão. Parece que existe um fator genético envolvido, no entanto, até o presente momento, o gene responsável por isso, que está sendo ainda investigado, não foi identificado. É mais comum em determinadas famílias do que em outras. Então, se você tem na sua família pessoas que no passado tiveram febre reumática, evidentemente um quadro desses deve alertar para a possibilidade de você também estar tendo esse problema. Ou o seu filho, ou a sua filha, é uma coisa a ficar alerta. É um fator de risco, portanto, o histórico familiar de febre reumática. O outro fator de risco, evidentemente, está muito associado às condições socioeconômicas, que muitas vezes dificultam levar a criança até o médico na fase aguda. Meu filho está com dor de garganta, a gente dá uma dipirona da vida e vida que segue. E, na verdade, se for angina estreptocócica, a dipirona vai, evidentemente, controlar a febre, vai melhorar um pouquinho o estado geral da criança, mas não vai resolver o problema todo, que é eliminar os estreptococos, o que só é possível com o uso do antibiótico, o que é feito nas emergências. E a gente, infelizmente, sabe, no nosso país, mas em outros também, a dificuldade que é, muitas vezes, para a população o acesso ao médico. Tem cura e como é o tratamento, doutor? A cura é feita pela eliminação dos estreptococcus, o tratamento é feito de acordo com o tipo de órgão que é afetado na febre reumática. Como eu disse, na artrite reumática, da febre reumática, o uso de anti-inflamatórios não esteroides, como, por exemplo, o ibuprofeno, que é muito bem tolerado pelas crianças, aliás. O ácido acetil salicílico é o tratamento de escolha. Na cardite reumática aguda, eu faço corticoide, é o tratamento indicado para isso. Na coreia de Huntington, o que eu vou fazer na coreia é basicamente dar o ácido valproico, é o tipo de anticonvulsivante que é dado para aliviar esses sintomas, e normalmente com a recuperação total. Nas manifestações cutâneas, habitualmente nenhum tipo de tratamento é necessário. O que é importante? Melhorar as condições de acesso da população aos médicos, melhorar as condições socioeconômicas da população e de higiene. É muito importante isso aí. E, acima de tudo, se você perceber o seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, com aquele quadro de que a criança parou de comer, a criança para parar de comer só se não tiver comida, né? Parou de comer, está chorosa, reclamando, febre alta, leve na UPA, que o médico tem que examinar essa garganta, identificando aqueles pontos esbranquiçados na garganta, vai fazer a medicação adequada. Mas pode ter alergia, reação grave. É 0,01% as crianças com alergia à penicilina, e a quantidade de crianças que eventualmente pode ser afetada pela febre reumática por não tratar com antibiótico é alguns milhares de vezes maior. Mais algum detalhe para encerrar por hoje? Para encerrar por hoje, Heleno, é só isso. Se você tem um histórico familiar de febre reumática, você teve febre reumática quando criança, infelizmente foi tratado e está muito bem de vida, e normalmente as crianças ficam bem. Se você tiver um filho ou um neto com esse tipo de problema, já que há um componente genético, eu repito, ainda não foi identificado exatamente qual gene, mas certamente existe é um fator de risco que a gente deve chamar a atenção. E observar as suas crianças. Criança não para de brincar, criança não para de comer, criança não chora nem ri à toa. Criança não muda seu comportamento a troco de nada. Observou alguma coisa, vamos levar. Nas UPAs nós temos pediatras e a gente espera que numa situação dessas rapidamente seja identificado, porque o tratamento precoce é fundamental e garante à criança uma vida sem problemas. Lembrando que a cardite reumática ainda é uma das principais causas de cirurgia cardíaca no mundo e, eventualmente, infelizmente, na fase aguda, pode inclusive causar o óbito. Então a gente tem que ficar atento a isso. É raro, mas pode acontecer. Assunto para domingo que vem, amigão. Domingo que vem eu vou tirar uma folga, mas venho aqui para brindar a família Tupi, até porque essa é minha cachaça semanal, encontrar você, Regina, Gugu, Leleu. Esse é um vício bom, né? É um vício bom poder interagir com a família Tupi, agradecendo mais uma vez a oportunidade deles escancararem as suas casas para a gente poder entrar domingo a essa hora. Pontualmente, britanicamente, 11h30 é 11h30. Eu vou trazer o Khaled comigo, que a família Tupi já conhece. Ele esteve aqui no mês passado, falou sobre aquele problema, né, do coloboma da íris, lá do filho daquele nosso querido ator,
E eu falei, Khaled, você é especialista em catarata, você tem que falar sobre esse problema que é tão comum. Quanta gente não está nos ouvindo agora, aguardando aquela fila interminável do SUS para fazer a cirurgia de catarata. E junto de catarata eu vou explorar um pouco o Khaled, ele vai falar de glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular. Ambas as condições ligadas a um assunto que é o meu xodó, que é o diabetes, que é da minha área de atuação. Então o Gustavo Khaled foi intimado por mim essa semana, já deu aceite. A gente está aqui na nova casa, vou ter que criar uma série de daqui a pouco você vai me responder. Quero tua identidade, CPF, registro, Estado Civil, isso tudo eu sei mais ou menos. E Gustavo, domingo que vem aqui comigo para a gente falar de catarata e glaucoma, um domingo abençoado para a família Tupi, uma semana de paz e graças a Deus hoje refrescando um pouco, que o calorão que tem feito, Deus me livre. Eu vou perguntar a ele sobre retinopatia diabética, que muita gente pede informação aqui sobre isso. Sim, a gente pode falar de catarata então, que é a opacificação do cristalino, glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular, e a retinopatia diabética, que é a principal causa de cegueira adquirida no mundo. Exatamente. E isso ocorre quando o diabetes é mal controlado. E hoje nós temos tratamento, inclusive com injeções intraoculares, que pode evitar a cegueira. O Khaled está preparado, ele é um grande oftalmologista, colega lá do conselho, para falar sobre isso. A gente vai explorá-lo o máximo que pudermos. Então, tá beijo, Heleno, beijo, família Tupi, semana de paz para todos nós. Obrigado mais uma vez pelo carinho de sempre. Eu que agradeço, boa semana e até domingo, amigão. Até. Show do Heleno Rotai.